O que diferencia um professor comum ou até um bom professor de um professor que é referência, um professor que inspira, que é um professor de alta performance? Nesse vídeo eu vou te falar como construir um bom posicionamento e como você vai fazer para construir a sua autoridade docente. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que leva um professor a ser visto pelo seu aluno como alguém de referência, como alguém que inspira. Você vai concordar comigo que toda pessoa que é inspiradora, ela de alguma forma se destaca dos outros. Ela tem um diferencial. Então, a primeira coisa que um professor de alta performance, um professor inspirador que é referência, deve buscar é a diferenciação. Ele não pode ser parecido com os outros professores, porque senão ele vai acabar virando só mais um. E aí veja, o que é horrível, principalmente para aqueles professores que são dedicados, que são esforçados, que às vezes passam ali várias horas do dia planejando aulas para fazer com que os alunos aprendam mais, se engajem mais. Muitas das vezes, a percepção do aluno fica a mesma que ele tem de um professor que às vezes não faz esse esforço todo. Pode ser até que você já tenha passado por isso. Você vai, se esforça, você elabora uma aula, e aí de repente você está no mesmo saco, né? A farinha do mesmo saco de um professor que tem que é descompromissado, que é medíocre, tem um comportamento ruim. Então os alunos têm o mesmo comportamento que tem na aula dele e tem na sua aula. Então, apesar de deles não falarem isso, o comportamento deles acaba te colocando neste lugar. E isso é péssimo, afinal de contas, é como se fosse uma energia jogada fora. Enfim, voltando aqui, para que o aluno te veja como um professor diferenciado, você não pode estar parecendo com todos os demais professores. E não é só a sua intenção, aliás, não é nem a sua intenção que importa, é o resultado daquilo que você faz. Então não adianta, por exemplo, você elaborar aula, você pegar coisas diferentes, se o resultado que você está obtendo é o mesmo de um professor que às vezes não tem o mesmo esforço. Então, primeiro, eu devo buscar a diferenciação. Segundo, esta diferenciação ela vai vir de uma percepção externa. Os alunos vão perceber pela sua maneira de se portar, por aquilo que você faz, que você é um professor diferenciado. E aqui a gente já vai começar a entender essa dinâmica. Então veja, o objetivo final é que você ganhe o que eu chamo de diferenciação. Só que para você ter diferenciação, você deve ter um posicionamento diferenciado. Agora sim, o que é o posicionamento? Posicionamento é a maneira intencional de você demonstrar quem você é. Então não adianta você ser um professor esforçado, você ser um professor de boas qualidades, de uma personalidade madura, se isso não é externalizado para os seus alunos. Você precisa deixar isso claro. Tem até aquela frase que fala, né? Não basta a mulher de César que ela seja honesta, ela precisa parecer honesta. Então cabe muito bem aqui. O seu posicionamento diz respeito a isso, a você deixar claro, a você deixar externalizar quais são as suas características, qual é a sua personalidade enquanto professor. Isso é o que vai fazer com que seus alunos te percebam como um professor diferenciado. Então aqui a gente já estabelece nossa primeira relação. Posicionamento, um bom posicionamento, né? Não é qualquer posicionamento. Se você, por exemplo, se posiciona como um professor medíocre, você vai ser diferenciado mais para um lado ruim, que eu acho que não é o caso que a gente quer aqui. Tá, mas vamos lá. Para eu ter um bom posicionamento como professor, eu preciso antes entender quais são as características que um bom professor deve ter. E de fato, se a gente mapear essas características, a gente consegue, digamos, agrupá-las e de alguma forma é possível aprender essas habilidades caso a gente não tenha. Então não são dons que a gente nasce com eles,
são comportamentos que a gente adquire, ou mentalidades que a gente também adquire. Então, este posicionamento, como é que eu vou demonstrar quem eu sou se eu não sou? Não é isso? Então, primeiro eu preciso me forjar como um bom professor para que, sabendo quem eu sou, eu me posicione daquela forma e então ganhe diferenciação. Então, vamos só colocar aqui no início dessa cadeia o último conceito, que é o que está faltando agora, que é o conceito de autoridade docente, e que a gente já vai entender o que ela significa. Eu tenho, a partir do momento que eu tenho autoridade docente, eu me forjo um professor com autoridade docente, eu consigo ter um posicionamento de acordo com essa autoridade que eu construí, e a partir disso, isso me leva à diferenciação. E essa diferenciação é o que vai me levar, então, a ser um professor de alta performance, um professor de referência, um professor que inspira os meus alunos, certo? Então, ainda poderia até colocar aqui o final desta cadeia, que é o que eu espero. Deixa eu colocar aqui da seguinte forma. O resultado desta cadeia é ser, colocar assim, professor inspirador. Inspirador. Este é o resultado do processo que ocorre nesta cadeia que eu acabei de mostrar. Vou até... Pronto. Vou colocar aqui. Certo. Agora vamos lá. Como é que eu construo autoridade, que é o primeiro ponto desta cadeia? Porque eu preciso primeiro construir uma autoridade, para depois me posicionar de acordo com ela e, por último, ter como resultado uma diferenciação que vai me tornar um professor inspirador. Vamos entender primeiro o que é autoridade, porque isso daqui pode ser confundido. Inclusive foi já questão de crítica por algumas pessoas. Porque a autoridade não diz respeito a autoritarismo. Vejamos a aplicação dessa palavra em outros contextos. Quando eu falo assim, ó, Maria é uma autoridade na área de engenharia. Então ela é uma engenheira e autoridade, por exemplo, sobre um determinado assunto específico lá da engenharia. Não sei, construção de prédios. Vou colocar aqui de uma forma bem geral. Então ela é uma autoridade na projeção de prédios. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela é uma pessoa autoritária? Não tem nada a ver. Estou querendo dizer que ela é uma pessoa que tem habilidades, conhecimentos acima da média sobre aquela área. Ou seja, ela tem credibilidade para falar sobre aquilo. Então, quando eu estou falando de autoridade, eu estou falando de credibilidade. Então, um professor que tem autoridade docente, ele tem credibilidade na área dele, que é a docência. Agora, essa questão, o que deve ficar bem claro aqui, é que credibilidade, autoridade, ela não é uma coisa que nós mesmos dizemos que nós temos. É uma coisa que nós, por meio dos nossos comportamentos, provocamos em outra pessoa. Então, por exemplo, a Maria, que é engenheira, ela gerou este senso de autoridade na área dela, esse senso de credibilidade, provavelmente porque ela tem bons resultados naquilo que ela faz, ela estuda bastante, ela fala com propriedade. Então, isso faz com que as outras pessoas percebam a autoridade dela. Vejam que ela tem credibilidade para falar sobre o assunto. Da mesma forma, em relação aos nossos alunos, é do mesmo jeito. Então, eu, por meio dos comportamentos que eu tenho, eu vou provocar neles esta sensação, essa percepção de autoridade, de que eu sei o que eu estou fazendo ali, de que eu não estou fazendo as coisas de forma aleatória. E aí, para a gente construir essa autoridade, nós vamos passar por 3 fatores. Na verdade, ela se divide, essa autoridade, essa credibilidade, ela se divide em 3. Vamos lá. Vou colocar aqui 2.1. Autoridade científica. O que é a autoridade científica? A autoridade científica diz respeito ao professor conhecer
o conteúdo que ele ensina. Então, ele conhece a ciência sobre a qual ele vai lecionar. Então, por exemplo, se eu sou professor de história, eu preciso conhecer o conteúdo de história. Tudo de história? Não, às vezes é muita coisa para a gente conhecer tudo, mas assim, minimamente aquilo que eu vou ensinar e com um pouco mais de profundidade que os meus alunos vão aprender. Eu preciso saber mais do que eles, porque eu preciso minimamente ocupar ali uma posição superior neste conhecimento, tá? Específico. E é por isso que eu estou naquela posição de professor daquela disciplina. É porque eu sei mais do que as pessoas que estão aprendendo comigo. E mais do que você conhecer o conteúdo, você deve conhecer como este conteúdo se articula como um todo. Como que a sua área de ensino se organiza? Qual que é a hierarquia desses conteúdos, desses assuntos, desses conceitos? Esses conteúdos eles têm uma coluna vertebral, né? Eles se dividem. Como que é essa divisão? Eu preciso ter muita clareza de qual é a essência do meu conteúdo. Para onde ele leva? Qual que é o princípio? O que aquele conteúdo ensina? Isso é ter autoridade científica. Eu sei sobre a minha área, eu entendo dos meus conteúdos, eu entendo como a minha disciplina se organiza, porque eu preciso disso depois, quando eu estiver organizando didaticamente a minha disciplina. Esta organização da ciência que eu ensino, ela vai me ajudar a organizar a minha aula. Isso é autoridade científica. E, inclusive, para a gente questionar se os livros trazem uma ordem correta para o ensino de determinado assunto, né? Se as diretrizes educacionais realmente têm razão em relação ao que elas propõem, e até para dar possibilidades para a gente testar outros caminhos, né? Trocar a ordem de conteúdo, se for possível. Segundo, a segunda autoridade a qual nós temos que construir é a autoridade didática. Então, a autoridade científica é eu sei o conteúdo, a autoridade didática é eu sei ensinar o conteúdo. Significa que, para além de estratégias de ensino, que também vão caber aqui dentro, eu preciso saber estruturar o processo de ensino, planejar o processo de ensino, saber que a minha aula tem uma determinada ordem que eu vou seguir para que os meus alunos compreendam melhor. Eu até tenho uma aula aqui, eu vou deixar o link aqui em cima, falando sobre, por exemplo, organização de aula. Então, alguém que tem autoridade didática é alguém que tem as ferramentas necessárias para que aquele conteúdo científico seja ensinado. Então, é a caixinha de ferramentas que o professor deve ter. De fato, ter autoridade didática é o que torna alguém professor. Porque só saber cientificamente, nós temos as pessoas que trabalham no laboratório ou até mesmo em empresas, na indústria, que elas têm autoridade científica e elas vão, inclusive, lá no jornal dar entrevista sobre isso. Agora, o que torna alguém professor mesmo, na prática, é ter uma autoridade didática, é saber ensinar, ter as ferramentas. A profissão professor, o que torna o professor o profissional da área de ensino, é ele dominar as ferramentas didáticas. Porém, não basta que ele saiba e saiba ensinar, porque o fator principal que vai fazer com que os alunos queiram dar ouvidos a ele é a terceira autoridade, que para mim é a mais importante, que é o que eu chamo de autoridade de vida. Esses conceitos que eu estou colocando aqui, essa teoria, fui eu que desenvolvi. Então, você não vai encontrar ela explicada dessa maneira em outro lugar. Isso daqui também tem muito da minha experiência de vida, não só do que eu estudei, mas uma aplicação do que eu estudei na minha própria sala de aula. Então, o que é a autoridade de vida? Veja, eu tenho um professor que ele sabe bastante, eu tenho um professor que ele sabe estruturar a aula, ele sabe usar as ferramentas, mas ele sempre chega atrasado. Ele nunca entrega as notas no prazo. Ele às vezes é rude com alguém, ele não tem paciência. É uma pessoa que o aluno olha para ele e não enxerga alguém que tenha moral para dizer qualquer coisa, para
Por exemplo, pedir a atenção para que esse aluno preste atenção na aula, por exemplo, né? Então, é como se, por exemplo, esse professor pedisse para esse aluno prestar atenção na aula e dentro da cabeça desse aluno passa a seguinte pergunta: quem é você para me mandar, né, para me pedir para prestar atenção na aula? Você que não chega no horário, você que não tem paciência, você não tem moral nenhuma para me pedir isso. Então, a autoridade de vida diz respeito aos nossos comportamentos e mais do que isso, eu digo que seria a externalização dos nossos valores como pessoa. Aqui de fato tem a ver com a nossa personalidade, no sentido de comportamentos, no sentido de crenças. Quais são, por exemplo, as virtudes que são ideais, eu penso que são ideais, fundamentais para um professor? Primeiro, a virtude da ordem. O que é a virtude da ordem? É colocar no lugar certo tudo aquilo que deve estar no lugar. Então, por exemplo, ser organizado, né, ter uma organização, o aluno entende, por exemplo, que você tem um jeito de guardar as suas coisas, que você tem um jeito, inclusive, de se vestir, que você olha e parece que é algo equilibrado, que é algo ordenado, que é algo que traz equilíbrio, que traz paz. Prezar por uma sala que esteja, né, organizada, que não esteja suja, que as coisas não estejam desalinhadas, porque todo esse clima, esse ambiente de as coisas estarem nos seus devidos lugares, traz para o aluno uma sensação de calma, de que existe alguém ali que está prezando pela ordem, porque os alunos naturalmente são pessoas desordenadas, não porque eles são ruins, mas porque a idade deles ainda não permitiu que eles enxergassem que isso é algo bom. Outra coisa também que diz respeito à ordem, né? A ordem também tem a ver com hierarquia. Aquele professor que quer se comportar igual aos alunos, que quer ser o amiguinho dos alunos, ele está ferindo essa virtude. Não é o papel dele ser amigo dos alunos. Ele vai ser gentil, ele vai ser cordial. Porém, ele não vai se igualar ao aluno. Porque quando ele faz isso, qual que é a mensagem que ele passa? Bom, se eu sou amiguinho dos alunos, por que os alunos vão querer aprender comigo, né? Os alunos vão pensar assim: por que eu vou querer aprender alguma coisa com esse professor se ele é igual a mim? Se ele não tem nada para me acrescentar, né? Então ele olha mais ou menos no mesmo nível. Então não diz respeito a você ter mais dignidade ou ser mais importante que o aluno. Diz respeito a você se colocar no seu lugar de professor, que é aquele que tem algo a mais a ensinar. Então, se colocar no mesmo, né, se trocar com o aluno, vai só fazer com que ele te dê menos autoridade de vida. Ele vai te achar legal, porém, ele também acha o amigo dele legal e ele não quer aprender nada com o amigo dele. Não quer aprender nada de matemática. Ele quer conversar, ele quer sair só. Segunda virtude que eu acho fundamental é a virtude da paciência. Um professor que não tem paciência, ele não consegue ensinar. Por quê? Os alunos, eles demoram para mudar de comportamento. A aprendizagem, por definição, é mudança de comportamento. Então não é só ele conversar lá na sala e eu querer que ele pare de conversar, que é uma mudança de comportamento. Ele não saber resolver uma equação de segundo grau e depois ele saber, isso é uma mudança de comportamento. E toda mudança de comportamento leva tempo. Então a gente precisa ter isso em mente. Paciência para que haja um tempo suficiente para que mude aquele comportamento, inclusive relacionado com indisciplina. Porque eles já estão habituados a alguns episódios de indisciplina há quanto tempo? E nenhum outro professor intervém. Eles vão continuar fazendo e você vai corrigir e talvez no outro dia eles façam de novo. Porque é um hábito que está ali e hábitos demoram para mudar. Você sabe disso, provavelmente você tem algum hábito que você quer mudar e não é de uma hora para outra. E a terceira virtude que eu acho que um professor deve ter é a virtude da justiça. Então, um professor que é justo, ele também ganha credibilidade dos alunos. E aí, em vários âmbitos. Desde você, por exemplo, ser justo numa avaliação, tanto ser justo para dar uma nota boa para quem fez uma tarefa boa, como, por exemplo, para dar
um feedback honesto para quem fez um trabalho que não está bom. Então a gente tem que ser justo nos dois sentidos, porque um aluno sabe, por exemplo, que quando ele fez um trabalho mal feito e ganhou uma nota alta, que isso não foi justo. Ele se beneficiou disso, mas ele sabe que aquele professor ali deu um jeitinho para que ele conseguisse passar. E isso não pega bem para nenhum professor. E ser justo também no sentido de, porque justiça é dar o que é de direito. Então, ensinar aquele aluno, porque é de direito dele aprender. Então, se ele não está aprendendo, vou juntar lá com a minha virtude da paciência. Eu devo ter paciência para que eu entregue para ele aquilo que ele tem direito, certo? Então, eu acredito que essas três sejam as principais virtudes e embaladas por uma virtude maior que eu acredito que é a caridade. A caridade tem até o versículo da Bíblia que fala, talvez não vou lembrar aqui de cor, mas ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então, assim, eu sei me comunicar bem, né? Sou um professor didático. Se não houver caridade, eu serei um sino que tine ou um metal que soa, uma coisa assim. Ou seja, eu vou ser só um barulho que não tem um significado, que não comunica nada. Então, eu vejo que essas outras três virtudes, encapsuladas ali por uma caridade, coroam o que eu chamo de autoridade de vida. E um detalhe, não significa você ser o professor perfeito, né, que já forjou a sua personalidade a ponto de ser uma pessoa extremamente madura. Não é isso, afinal de contas, a maturidade ela vai se construindo ao longo da vida. Mas que os alunos percebam que continuamente você busca ser uma pessoa melhor e que você mostra isso ao longo do tempo. E não tem como mostrar isso se você realmente não estiver neste movimento, né, de melhoria da própria personalidade. Então, é isso. É isso que eu preciso construir para gerar credibilidade. Eu preciso ter credibilidade cientificamente, didaticamente e na minha vida. O aluno tem que olhar para mim e falar assim, cara, esse professor tem frutos na vida dele que eu gostaria de ter também. E ele tem alguma coisa ali que eu gostaria de ser e provavelmente, se eu estiver mais próximo dele, se eu aprender a matéria dele, eu vou ter isso também. Porque se ele é desse jeito e ele ensina essa matéria, provavelmente essa matéria ajudou ele a chegar onde ele está. Então, eu preciso estar atento para pegar tudo que esse professor consegue me entregar. E aí, inclusive, ser acessível é algo também muito importante. Não adianta a gente ter muito e os alunos não conseguirem acessar isso que a gente tem para oferecer. Dito isso, eu quero concluir com o seguinte: você é a melhor metodologia de ensino que existe. A gente fica com coisa de, vamos fazer metodologias ativas, vamos fazer dinâmicas, jogos, tecnologia. Tudo isso são ferramentas e que devem ser escolhidas de uma forma intencional, se for o caso. Não vou chegar nesse assunto aqui agora porque daria muito pano para manga. Mas isso faz parte da autoridade didática, que é um dos fatores. É você fazer as coisas com intenção, você saber o que está fazendo. No final das contas, a melhor metodologia de ensino, aquilo que vai fazer com que o aluno aprenda de verdade, que ele te enxergue como uma referência, e você faça a diferença na vida dele, que aquele aluno seja o seu legado, é você, é o seu desenvolvimento, é o seu aperfeiçoamento como pessoa. Inclusive, essas três autoridades que eu cito aqui, dentro da certificação Professor Classe A, eu falo exatamente, com um pouco mais de profundidade, obviamente, como a gente faz para desenvolver, e não só para desenvolver, como mostrar, porque a gente está falando agora já de posicionamento, que é o segundo passo. Então, se você tem interesse, se você quer se aprofundar quer se aprofundar nisso, ser um professor de alta performance, o link está aqui embaixo na descrição. Então pense que o seu desenvolvimento enquanto professor é muito mais importante do que você aprender qualquer tipo de estratégia, qualquer tipo de metodologia. Isso tudo vira perfumaria na mão de um professor que não se desenvolveu, né, que não tem essa autoridade docente
e que não adquiriu este posicionamento para se diferenciar. Espero que tenha te ajudado. Eu te vejo no próximo vídeo.